Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Muito obrigado por você ter vindo e chegado até aqui. Estamos aí com a nossa leitura anual ainda. Estamos já no livro de Êxodo, no capítulo 4, e a gente vai dar continuidade. E mais uma vez eu gostaria de pedir sua ajuda, clicando no curtir, no compartilhar e também se inscrevendo para que você possa continuar recebendo informações a respeito da palavra de Deus, da nossa leitura. E isso tem nos ajudado e contribuído para que mais pessoas sejam alcançadas. A gente já tem recebido relatos de pessoas que têm sido tocados através da palavra e eu só tenho a agradecer a vocês por isso, porque é uma forma de nós todos contribuirmos para o reino de Deus e mais pessoas possam ouvir a palavra. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por mais que seja simples a nossa ação, o simples fato da pessoa ouvir a palavra de Deus já é o suficiente para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida dela. E eu sou muito grato por isso, porque vocês têm ajudado e contribuído também. Então, vamos já iniciar a nossa leitura no capítulo 4 de Êxodo, tá? E bora para lá. Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, Senhor. Ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu para você. Então o Senhor perguntou a Moisés: Que é isso em sua mão? Ele respondeu: Um bordão. Então lhe disse: Jogue no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão e pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se transformou no bordão. Então o Senhor disse: Isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu para você. E o Senhor continuou: Põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: Põe a mão no peito outra vez. Ele pôs a mão no peito, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante 2 sinais e nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo? Ou que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, eu enviei alguém outro, que quiseres enviar menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, ao ver você. Se alegrará o seu coração. Você falará com ele, ele porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele fará com você ao povo. Ele será como se fosse sua boca. E você será para ele como Deus. Leve, pois, na sua mão esse bordão, com o qual você fará os sinais. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar para os meus irmãos que estão no Egito, para que ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher, os filhos, fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. E o Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: Deixe meu filho ir, para que me adore.
Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. E ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. E ele foi. Encontrando no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem-se a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles então estão desocupados, e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados, e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vocês mesmos vão e ajuntem a palha de onde puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar o restolho em lugar de palha. Os feitores pressionavam, dizendo: Termine o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntaram aos capatazes: Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes, filhos de Israel, foram e se queixaram a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornece palhas, mas nos diz: façam tijolos. Eis que esses seus servos são açoitados Porém, o seu próprio povo é quem te culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão que produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução da quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: Que o Senhor olhe para vocês e nos julgue, porque vocês nos fizeram odiosos diante dos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará de sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança.
Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Uau, glória a Deus. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel. Mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: Vai e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem para sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm me dado ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, o rei do Egito. Deveriam tirar os olhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carme. São essas famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jequim, Zoar e Saul, filhos de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate, Meari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron, Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Meari, Mali e Muzi, são essas famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amrão tomou por mulher Joquebede, a sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel: Bisael, Elfã, Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu à luz Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. São essas famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tire os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles, falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Então terminamos aqui, pessoal, mais um dia de leitura. Eu sou muito grato por você ter chegado até aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, ajude a difundir a palavra do Senhor. É um simples ato, um simples clique seu pode transformar a vida de alguém. E é uma cadeia, né? Não só um ou outro ganha, todos nós ganhamos, né? Porque fazemos parte do mesmo reino, porque o reino de Deus ganha, né? E eu sempre brinco com o pessoal: no céu não existe pirâmide, né? Todo mundo ganha. Quem chegou antes, quem chegou depois, recebe o mesmo pagamento. Então, eu sou muito grato por tudo. Peço mais uma vez que você nos ajude contribuindo aí com alguma ação. E nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.